Fala galera, novamente professor Thiago Moraes no canal no Enem BR, voltando aqui a nossa série de resolução das questões do Enem do ano de 2020, tá? Mas antes eu vou encher seu saco até você se inscrever no canal, ativar o sininho para as nossas atualizações, tá bom? Tendo em vista que o canal no Enem BR constantemente está postando dicas, plano de estudo, aulas, resolução de questões para você, tá? Não vai te custar nada, é gratuito, é só se inscrever no canal e ativar no sininho. E eu já peço também que você siga o Instagram do Enem BR, que também tem muita postagem boa para você que vai fazer vestibulares e algumas provas de faculdades regionais aqui no Brasil, tá bom? O nosso Instagram é no Enem BR, beleza? @ no Enem BR. E eu peço também que você siga o meu Instagram. Também constantemente tenho postado alguns vídeos, algumas dicas importantes com conceitos, com resolução de questões. E aí meu Instagram é @Thiago_Geografia. Segue lá que é sucesso. No Enem BR e Thiago_Geografia, beleza? Vamos lá, galera, para a questão 49, referente ao caderno azul. Vamos lá, pessoal, slide cheio para a galera, vamos lá. A propriedade compreende em seu conteúdo e alcance, além do tradicional direito de uso, gozo e disposição por parte de seu titular, a obrigatoriedade do atendimento de sua função social, cuja definição é inseparável do requisito obrigatório do uso racional da propriedade e dos recursos ambientais que lhes são integrantes. Que texto massa, hein, galera? O princípio, como membro integrante da comunidade, se sujeita a obrigações crescentes que, ultrapassando os limites do direito de vizinhança no âmbito do direito privado, abrangem o campo dos direitos da coletividade, visando o bem-estar geral no âmbito do direito público. Galera, que texto massa! O que esse texto está dizendo? A propriedade privada, a propriedade agrícola privada, pessoal, ela tem múltiplas funções, tá? Ela tem a função social, tem a função de exercer a sua atividade produtiva, a terra ela tem que ser produtiva e o proprietário dessa terra tem que prezar por todas as suas funções e os recursos ambientais que nela existem. Que texto amplo, que texto massa. Vamos aqui para o comando da questão, slide cheio para a galera, vamos lá. Os movimentos em prol da reforma agrária, que atuam com base no conceito de direito à propriedade apresentado no texto, propõem-se a, vamos lá, item A, reverter o processo de privatização fundiária. Item B, ressaltar a inviabilidade da produção latifundiária. Item C, defender a desapropriação dos espaços improdutivos. Item D, impedir a produção exportadora de terras agricultáveis, beleza? Item E, coibir o funcionamento de empresas agroindustriais no campo. Vamos lá, galera. Seguinte, a gente tem que entender que a reforma agrária nada mais é do que a política de distribuição equitativa de terras para quem não tem terra para plantar aqui no Brasil. Lembrando, pessoal, que a reforma agrária, ela nunca foi efetivamente desempenhada no nosso país. Desde a Lei de Terras do século XIX até o Estatuto da Terra de 1964, passando pela Constituição de 1988, quando a terra muda a sua função e passa a ter uma função social, nós ainda hoje aqui no Brasil, em pleno século XXI, nós não tivemos uma reforma agrária, de fato, a resolver grande parte dessa demanda que muitos agricultores que não têm terra para plantar e não têm terra para plantar, por isso não podem se inserir na sociedade. Esse problema ainda persiste aqui no Brasil em pleno século XXI. Logo, galera, o que a gente tem que entender? Só existe MST, só existem movimentos de reivindicação de terra no Brasil, porque não houve, de fato, uma reforma agrária efetiva. E aí, galera, a gente tem que entender quais são as terras que são passíveis de reforma agrária no nosso país. Vamos deixar claro, nós temos algumas terras em que seus respectivos status dá a condição de utilização das mesmas para a reforma agrária. A primeira terra que pode ser utilizada para a reforma agrária é o chamado latifúndio
latifúndio improdutivo, tá? Latifúndio improdutivo. Professor, o que define um latifúndio improdutivo? Galera, aqui a legislação brasileira define que cada estado no nosso país tem a autonomia de definir quantos módulos rurais um latifúndio pode ser tipificado. Então, por exemplo, um latifúndio no estado do Amazonas, ele tem tantos módulos rurais, mas já no estado de Pernambuco, por exemplo, nós já temos módulos rurais completamente diferentes, tá? Vai ser determinado por cada estado o tamanho aí dos nossos latifúndios. Porém, pessoal, o latifúndio é uma grande propriedade rural e numa condição de improdutiva, ela pode ser usada sim para a reforma agrária, tendo em vista que a terra no Brasil, ela tem função social, essencialmente falando, segundo a Constituição de 1988, beleza? A segunda terra em seu respectivo status, que pode ser utilizada para a reforma agrária, galera, nós classificamos como terras devolutas. Vamos lá, terras devolutas. Professor, o que são terras devolutas? São terras ociosas, terras pertencentes ao Estado, patrimônio da União, que está lá ociosa, não produzindo absolutamente nada e que pode ser sim pode ser sim utilizada para posse, ou seja, posseiros podem tomar posse dessa terra para desenvolver agricultura de subsistência, ou pode ser utilizada pelo Estado brasileiro à luz dos seus órgãos que fazem a legalização desse processo de reforma agrária no Brasil, que no caso é o INCRA, e podem sim ser utilizadas para a reforma agrária, essas terras devolutas. A outra terra que também pode ser utilizada para a reforma agrária são as terras que estão sobre execução judicial, tá? Terras que estão sobre execução judicial. Professor, o que é isso? Aquele grande produtor rural, aquele cidadão que tem uma grande propriedade agrícola e que passa mais de 10 anos sem pagar o ITR, Imposto sobre Território Rural, que aqui no Brasil compreende 1% do valor da propriedade rural. É muito barato, tá bom? Nós que pagamos IPTU, que somos cidadãos urbanos industriais, pagamos um imposto proporcional referente ao valor do nosso imóvel urbano muito mais caro do que um grande produtor rural aqui no Brasil que tem um latifúndio produtivo ou improdutivo, mas que não paga o seu ITR. Se ele não paga o ITR por determinado período, por mais de 10 anos, a justiça vai executar a sua propriedade. E ela pode sim ser utilizada para a reforma agrária, tá bom? Galera, esses três status aqui de terras no Brasil podem se proporcionar que sejam divididas essas terras para a reforma agrária. Portanto, galera, terras no Brasil só podem ser utilizadas para a reforma agrária se forem improdutivas, ok? Latifúndio produtivo, se for terra pública ou sob execução judicial. E aí, a gente tem que deixar claro, propriedade rural, latifundiária e privada no Brasil, produtiva, não pode ser objeto de reforma agrária. Propriedade rural familiar, onde a agricultura de subsistência se desenvolve, também não pode entrar para a lei de reforma agrária aqui no Brasil, tá bom? E nem pode ser também fruto de execução judicial. Então, por exemplo, um pequeno agricultor aqui no Brasil de subsistência, que tem um pequeno módulo rural, ele precisa comprar um maquinário agrícola, ele vai num banco público ou num banco privado, ele precisa financiar esse maquinário. O banco não pode pedir a propriedade desse pequeno agricultor rural de subsistência como garantia de pagamento, tá bom? Essas terras rurais familiares aqui no Brasil não podem ser utilizadas nem para reforma agrária e nem podem ser, pessoal, objeto de execução judicial. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar para a nossa questão para a gente não ter nenhuma dúvida. Vamos lá. Os movimentos em prol da reforma agrária que atuam com base no conceito de direito à propriedade apresentado no texto propõem-se a reverter o processo de privatização fundiária no Brasil. Galera, não está falando disso. O texto, inclusive, está falando que a terra tem múltiplos, vários
vários tipos de funções diferentes, tá bom? Item D, ressaltar a inviabilidade da produção latifundiária. Galera, não fala sobre isso. O texto está falando que a terra tem várias funções, inclusive a função de produzir, tá certo? Vamos aqui para o item C. Defender a desapropriação dos espaços improdutivos. Galera, é o item C, pessoal, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que no Brasil as terras que são passíveis de reforma agrária é o latifúndio improdutivo, que não produz absolutamente nada, as terras devolutas, que são terras públicas e também são terras ociosas, não produzem nada, e a terra sobre execução judicial, que aí é um outro status de terra, mas que também pode ser utilizada para reforma agrária. Esses dois status aqui de terras, terras devolutas e terras improdutivas em condição de latifúndio, não produzem absolutamente nada. E aí o que o item C está nos mostrando? Defender a desapropriação dos espaços improdutivos. Ou seja, galera, o item C tenta confundir tu aí com o jogo de palavras, mas o item C está dizendo o seguinte: o que nós precisamos defender é que esse espaço improdutivo seja desapropriado para que novamente ele se torne produtivo, à luz da lei de reforma agrária no Brasil, à luz da função social da terra no Brasil, estabelecida na Constituição de 1988. É uma questão muito massa, um texto maravilhoso, mas que você tinha que ler com muito cuidado, tá certo? Professor, por que não é o item D? Impedir a produção exportadora nas terras agricultáveis. Galera, a balança comercial brasileira é positiva por causa do agronegócio, tá bom? E o texto deixa claro que a terra também tem função produtivas. Professor, por que não é o item E? Coibir o funcionamento de empresas agroindustriais no campo. Galera, coibir o não funcionamento, né? Coibir o não funcionamento dessas empresas agroindustriais no campo é literalmente acabar com o agronegócio. E lembrando, o agronegócio preza pela produtividade da terra, que nós encontramos sim destacada no texto, já que a terra tem várias funções e o proprietário da terra deve prezar por todas elas: a função social, a função produtiva e também os recursos naturais que existem nessa terra. Beleza? Item C, cola que vai dar certo. Valeu, pessoal!